Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. É melhor casar do que viver abrasado. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela família, pelas nossas esposas, pelos maridos também. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, abençoe os nossos casamentos, que sejam cada vez mais bíblicos, reflitam cada vez mais o relacionamento de Cristo e a igreja, e possamos desfrutar da felicidade conjugal. Abençoa também esse assunto, que sabemos é um assunto às vezes delicado, mas tão importante, tão central, tão vital na vida conjugal. Que o Senhor nos dê instrução e possamos assim crescer nesse ponto também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última ocasião que tratamos do assunto, nós falamos sobre o dever da castidade e o dever do exercício da devida benevolência, né, que é uma expressão, a expressão do apóstolo Paulo aqui nessa passagem, com respeito ao relacionamento sexual. Mas estamos a tratar sobre alguns aspectos da castidade, a importância de manter a pureza no casamento e a seriedade disso. E antes de entrarmos no ponto do relacionamento sexual ou do exercício da devida benevolência, como os puritanos se referiam, o próprio apóstolo Paulo se refere como eufemismo, precisamos tratar alguns meios para a preservação da castidade ainda, como um dever. A verdade, meus irmãos, é que a luta contra a lascívia, ela não se encerra ao se casar. Essa é uma realidade. Gostaríamos que fosse diferente. E, de fato, o casamento ele é um grande remédio contra a lascívia, mas não é um ponto final dessa luta que pode-se ter contra esse pecado. De modo que queremos considerar alguns meios para a preservação da castidade. Se aplica aos casados, se aplica aos solteiros também. Mas aqui vamos tratar hoje apenas com os casados. A primeira coisa que precisamos lembrar é que esse é um pecado que brota do coração. Um pecado que brota do coração. Então não basta tratar da lascívia do ponto de vista meramente externo, ou do ponto de vista meramente da prática ou de atos, mas ele deve ser tratado, ele deve ser mortificado, como todo pecado, no coração. Provérbios 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou, como diz o Senhor Jesus, dele procedem os pecados, as iniquidades, procedem do coração. De modo que não basta vigiar o olho, vigiar outros aspectos da nossa existência, mas também, sobretudo, vigiar o coração. E isso o próprio pastor Josafá tratou durante essa semana. Quem está vindo nas exposições, quem está vindo na semana acompanhando as exposições de Efésios, o pastor Josafá tratou sobre isso. Algumas coisas que eu vou falar aqui repete um pouco o que ele já tratou, mas é com respeito à importância de guardar então do coração. O coração não está falando do coração, emoção, mas do homem interior. Então aqui se aplica aos pensamentos. É importante guardar os pensamentos, porque alguém pode pensar assim: enquanto eu não pratico nada concretamente, eu estou bem, não há nada demais em fantasiar na mente com pensamentos eróticos, pensamentos lascivos e de adultério.
Não há problema nenhum, de modo nenhum, meus irmãos. Essa é uma forma de adultério. O próprio Senhor Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, a intenção se refere ao coração. Aquilo que está no pensamento, o Senhor diz, já adulterou com ele. De modo que não é inocente, não é algo que não vai trazer prejuízo para a sua alma, se engajar em pensamentos impuros do ponto de vista sexual. Essa é a fonte do pecado. E que, se não mortificado, irá caminhar ou irá conduzir a pessoa a praticar. De fato, é você alimentar algo, alimentar um pecado que deve ser mortificado, uma cobiça que deve ser saciada, um desejo deve ser saciado tão somente no casamento com a sua esposa ou com o seu marido, e não de outras maneiras. Se você estimula a sua mente, isso vai lhe caminhar para que eventualmente você dê vazão a isso, de alguma maneira, aos seus desejos carnais. Segundo modo de preservação da alma, e aqui eu quero avançar com uma certa rapidez para a gente entrar no outro ponto, ter mais tempo, é que temos que vigiar também aquilo que o Dr. Bick fala no seu livro, aos pontos de entrada para a alma. Obviamente, aqui estão os ouvidos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, sobretudo aquilo que a gente toca, mas, com certeza aqui, especialmente aquilo que a gente vê, devemos vigiar os nossos olhos para não alimentar a cobiça, não alimentar a lascívia. O salmista diz o seguinte, não porei, no Salmo 101, verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, não contemplarei o mal, não contemplarei a iniquidade. E a gente vive em uma era onde é difícil não contemplar. Porque está ao nosso redor, completamente, qualquer lugar que você vai ao shopping, está lá um pôster de todo tamanho de uma mulher em lingerie. Você vai ver o jornal, está lá. É uma luta e precisamos cortar na carne. Precisamos ser, como o Senhor Jesus falou, ter a disposição de arrancar um olho ou arrancar uma mão e até mesmo parar de frequentar certos lugares que você sabe que vai alimentar essa tentação. Por exemplo, na internet. A internet nós sabemos, é um antro de perdição com respeito a essas coisas. Mas você vai acessar, por exemplo, um site de notícia, é normal. Você quer ver as notícias do seu país? Você quer ler? É justo, não é? Você está informado? Pois qual é o site de notícia que não tem todo tipo de porcaria lá associado, misturado? São poucos. Eu mesmo fiz isso. Eu procuro acessar apenas em um site lá, o G1. Se você acessa globo.com, você vê de tudo. Mas se você acessa G1, em geral não tem nada, só tem notícia. Então você tem que tomar, esse é o exemplo que eu estou dando, para você vigiar, tomar cuidado, para você não alimentar uma lascívia interna. A lascívia interna é o desejo que não deve, você está se apresentando à tentação. Jó 31, verso 1. Passagem que fala diretamente sobre isso, quando Jó fala, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Fiz aliança com os meus olhos. Em que sentido? Meus olhos são consagrados a Deus, são santificados, são devotados, são para servir ao Senhor. Como, pois, eu colocaria os meus olhos em uma donzela, em uma mulher atraente, para contemplá-la, para cobiçá-la, para desejá-la? De modo nenhum, a resposta é uma pergunta retórica. Então essa deve ser a atitude nossa. Devemos vigiar para não cair, para não pecar contra o Senhor. Efésios, na passagem que o pastor pregou na última quinta-feira, Efésios 5, verso 3, diz que essas coisas, as impurezas e impudicícias, nem sequer se nomeiem entre vós. Quer dizer, não deve nem fazer parte da nossa conversa, do nosso discurso, pois estamos totalmente separados dessas coisas o máximo possível. E há muitos que lutam contra esse pecado, sinceramente. Desejam serem libertos desse pecado, têm vergonha quando caem, ou na masturbação, ou na pornografia, ou alguma forma de evasão desse pecado.
oram a Deus para serem libertados desse pecado. De fato são crentes, porém não pararam para contemplar o quão eles não são vigilantes nessas pequenas formas de alimentar essa lascívia. Aí eu pergunto a você, se tem alguma luta contra esse pecado, você é vigilante dessa maneira? Às vezes você quer, mas não é vigilante. Quer ser liberto desse pecado, quer ser salvo disso, mas não implementa medidas práticas para você não se alimentar. Não vigia o olho, não vigia os ouvidos. Se expõe ao pecado. Quantos fazem isso por meio de filmes, por exemplo? E esse era outro ponto. O entretenimento imoral. Hoje em dia, quase todos os filmes, séries de TV, são contaminados com alguma forma disso. A polêmica da vez, né? Aquela série Game of Thrones, que tá na moda, todo mundo gosta. Os ímpios gostam, os crentes não devem gostar. É pornografia praticamente explícita, é o que se fala. Cenas de estupro explícitas. E não é nem tido considerado como pornografia, é uma série de TV. É um seriado que as pessoas assistem. Esse é um caso mais extremo. Mas em um filme, a novela, uma bobagem dessa, que a gente se expõe, não podemos. Ah, não, mas eu fecho o olho rapidinho. Não é bom. Eu quero aqui dar uma sugestão. Quem gosta de assistir filme, tem um site na internet. O nome do site é imdb.com. imdb.com. Que lá é um cadastro de todos os filmes e séries que existem. É um banco de dados de filmes e séries na internet. E que tem tudo sobre o filme lá. Você bota o nome do filme e vai dizer todos os atores, tudo que ganhou os prêmios. E tem uma parte lá, uma seção que é Guia para os Pais. Guia para os Pais. Que descreve detalhadamente tudo que tem que seria impróprio para crianças, teoricamente, mas que é impróprio para crente também. Então se tem palavrão, vai falar lá quantas vezes o palavrão foi proferido, quais os palavrões. Se tem cena, vai dizer, tem uma cena que aparece um decote. Se tiver um decote, vai dizer lá. Tem um decote de uma mulher em uma determinada cena. Então, você está querendo assistir um filme? Vai antes desse site. É em inglês o site, mas é muito fácil, porque você vai lá nessa seção, pega o textinho, bota no Google Translator, e ele vai, não precisa entender a poesia nem nada, não. Uma tradução básica vai ficar claro o que é que tem no filme. Então vai lá, imdb.com, bota o nome do filme, vai ter lá tudo. Aí você sabe se pode assistir ou não. Se tiver uma coisa que não pode, nem cogite assistir o filme. Porque vai estar alimentando a lascívia no coração. Até desenho hoje em dia é inacreditável. Imagina, coisa que é para criança mesmo, né? E isso alimenta. E obviamente que então, em terceiro ponto, como medida contra a lascívia, teremos que aborrecer, odiar, alimentar no nosso coração um asco por toda a ideia ligada ao adultério. Deve ser algo que deve nos causar nojo. Pensar nisso. Pensar assim, adulterar, trair minha esposa, trair meu marido. Só em pensar deve dar náuseas, dar tontura. Devemos ter esse tipo de comentário em nós, esse pedir a Deus que coloque isso no nosso coração. Porque o pecado é enganoso. Hoje em dia, o adultério é apresentado pelo mundo como algo bom. Um site, atualmente foi fonte de grande escândalo esse site. Um site nos Estados Unidos, que é um site para adulterar. Você quer ter um adultério? Vai lá, se cadastra. Vão estar lá outras pessoas casadas que querem adulterar e aí promove os encontros. É um site para adulterar. O nome acho que é Ashley Madison, coisa assim. Foi um grande escândalo porque esse site vazou sem querer, aí não sei como, a lista de todas as pessoas que estavam cadastradas nesse site, vazou na internet. Aí apareceu pastor cadastrado, político, gente importante, a miséria, destruíram igrejas. Mas você vê, o slogan do site é: a vida é curta, tem um adultério. Opa aí. A vida é curta, tem um adultério. Aproveite a vida, não fique escravizada ao casamento. Então, quer dizer, o mundo pensa assim com respeito ao adultério. Isso é o que a gente ouve no trabalho, né? Foi uma pessoa da igreja, já está contando, colega de trabalho,
falou assim, eu adultério com minha mulher, mas eu não consigo não adulterar. Eu não consigo não adulterar. Até gosto dela, eu amo minha esposa, diz ele. Amor dos infernos esse. Ama, mas não consegue ficar sem adulterar. Olha que miséria. E essa é a conversa do mundo. E a gente não pode, tem que ir no caminho contrário, odiar esse pecado. O puritano, aqui eu vou ler uma citação um pouquinho grande, ele diz o seguinte, que todas as pessoas casadas, e aqui eu estou no puritano Waitley, que todas as pessoas casadas decidam resolutamente, como uma parte importante do seu dever, que jamais irão admitir serem atraídos pela violência do desejo, a ponto de lançá-los em um esquecimento maligno do mandamento de Deus, da luz da consciência, do pacto matrimonial, esquecer também da pessoa do cônjuge, da honra dos seus corpos, esquecer da segurança das suas almas, a ponto de ofenderem a Deus, escandalizarem a igreja, injuriarem ao seu cônjuge, macularem o seu corpo e condenarem a sua alma. E tudo isso pela atração de um prazer curto, momentâneo, impuro, bestial e sensual. Ou para satisfazer uma paixão indomada, tola, pecaminosa, vergonhosa e irracional. Paixão essa que nunca será satisfeita, pois tal tipo de lascívia se torna cada vez mais tirânica à medida que ela é atendida. A lascívia é como um fogo ardente. E aí ele conclui. Que nenhum homem e que nenhuma mulher jamais sonhe que é possível acolher esse fogo no peito sem se queimar. A lascívia é como brasas vivas, que nenhuma pessoa jamais aventure a andar sobre elas com a falsa ideia de que está seguro, pois certamente sofrerá grande ruína. Então, uma forte advertência, não é do puritano, lembrar que o adultério leva à ruína. Eu gosto daquela passagem de Provérbios que diz assim, aquele que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então é um verso bem forte que chama, você é louco, você está trazendo juízo sobre a vida, arruinar a sua própria vida, jamais contemple essa ideia, tenha nojo disso. E o quarto ponto, meus irmãos, já transicionando, com respeito especialmente aos casais. Quarta maneira pela qual nós preservamos a castidade e a pureza é pelo exercício diligente da devida benevolência. Como nós explicamos aqui semana passada. Devida benevolência é a expressão que aqui na nossa tradução o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7,3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Algumas traduções chamam de conceda a devida benevolência, que é com respeito ao relacionamento sexual. É pelo exercício regular do relacionamento sexual que nós seremos protegidos contra a lascívia. Seremos protegidos na castidade e na pureza. O próprio apóstolo Paulo, nessa passagem, esse é o ponto dele principal dessa passagem, de que o casamento e a atividade sexual do casamento tem um dos propósitos esse, preservar a pureza. Ele fala, por exemplo, no verso 5, que o sexo no casamento deve ocorrer para que Satanás, no final do verso 5, não vos tente, para que você não seja tentado. Então esse é um instrumento de Deus, é uma arma de Deus para nos prover da tentação. O homem tem o desejo sexual, e o desejo sexual, o homem e a mulher, a pessoa, tem o desejo sexual. E o desejo sexual em si não é errado, é Deus quem dá. Faz parte do ser humano ter o desejo sexual. O problema é o que você faz com ele. O solteiro, ele não deve dar vazão a esse desejo. Desejo sexual vai vir no solteiro, óbvio. Qualquer pessoa saudável vai ter o desejo sexual. E ele deve usar esse desejo sexual para impulsioná-lo a buscar o casamento. Para se casar. E não dar vazão a satisfazer esse desejo sexual de uma forma ilícita. Já no casamento, esse desejo sexual deve ser satisfeito, obviamente, com o cônjuge. Logo, se ele já tem uma forma de satisfazer esse desejo que o Senhor deu, por que ele vai? 1 Coríntios 7,
verso 5, toda a passagem, né, de 1 a 9, ele trata disso. Mas eu citei os 5, quando ele fala que devemos, o contexto é esse, ter o exercício da relação sexual no casamento. No final do verso 5 ele fala para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A gente vai tratar com mais detalhes nesse ponto. Então, fica óbvio, e isso é óbvio, que o relacionamento sexual é uma proteção contra o pecado. Só que eu gostaria de considerar com os irmãos o seguinte: o relacionamento sexual não deve ser visto apenas, ou melhor, principalmente, por essa perspectiva negativa. Negativa em que sentido? Me protegendo de algo ruim. Às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta para lhe proteger de algo ruim. Não é? Tem que pagar o seguro do carro. Agora o meu venceu, eu tenho que pagar a agosto, mês que vem. Eu tenho que pagar para me proteger de algo ruim. Eu não quero pagar. Mas eu meio que sou obrigado a fazer isso. Mas a gente corre o risco, isso muitas pessoas pensam assim, talvez no passado pensavam assim, que o sexo no casamento tinha que ter para proteger contra a tentação, para que não venha adulterar, ou coisa do tipo. Mas eu queria então considerar agora o dever que repousa sobre os cônjuges, do exercício da devida benevolência, não associado à castidade, mas bote a castidade de lado, esse é um ponto, claro, importante, nós já enfatizamos isso, mas considerando como um dever isolado que deve ser exercido. A própria palavra que o apóstolo Paulo usa apresenta que é um dever. Nós estamos falando dos deveres do casamento, né? Os deveres mútuos e os deveres específicos da esposa e do cônjuge. Já consideramos o dever do amor, em primeiro lugar. Os cônjuges têm o dever, a obrigação no casamento de amar um ao outro. Consideramos o dever da castidade, em terceiro lugar. Teve algum outro depois desse? Não. E agora o terceiro, o dever do exercício da devida benevolência. Como falamos semana passada, apenas recapitulando, a palavra devida tem a ideia de uma dívida. A palavra aqui quer dizer isso. O marido concede à esposa aquilo que ele deve a ela. É uma dívida que ele tem para com ela. E é mútuo, porque ele fala aqui, também semelhantemente, a esposa ao seu marido. É uma dívida que a esposa tem para com o marido. É uma dívida mútua, ou seja, é um dever no casamento. Então eu gostaria de considerar alguns pontos instrutivos com respeito a esse dever. Primeiro, o propósito. Qual o propósito do exercício da devida benevolência? Ora, um dos propósitos nós já vimos, não é? Que a Bíblia, o apóstolo Paulo apresenta aqui, é proteger contra o pecado. Mas eu não diria que esse não é nem o propósito primário do casamento, do sexo no casamento, da relação sexual. O propósito primário, fundamental, não é proteção. Proteção também. Afinal de contas, Adão, antes da queda, precisava dessa proteção? Teoricamente não. Em tese, né? Ele não tinha tentação. A única coisa que ele não poderia era comer da árvore. O resto, não tinha dificuldade com nada. Essa era a única lei que, teoricamente, estava posta sobre ele. Mas a ele foi dada dever do exercício da devida benevolência para com Eva e Eva para com ele. Logo, o propósito da criação original não era proteção contra o pecado. É outro. Qual que é o propósito? O propósito da relação sexual no casamento? Intimidade do casal. O propósito não é o principal, não é a proteção. Isso é um efeito, graças a Deus, isso é lutar. O propósito não é o mero prazer final, ou orgasmo, ter o prazer. É o meio, claro. O propósito final, o propósito principal da relação sexual no casamento é promover a intimidade entre os cônjuges e a comunhão, é outra palavra, a comunhão deles no casamento, do relacionamento. Eles vão, por meio da relação sexual, se aproximar dele. É claro, quando exercitado corretamente, com a mentalidade correta.
Isso, por exemplo, vai de encontro ao homem, a ideia de que eu vou usar a mulher apenas para satisfazer o meu desejo ou a minha necessidade sexual. Existe a necessidade que deve ser satisfeita, nós vamos considerar isso mais para frente. Mas se ele se aproxima da sua esposa, única e exclusivamente visando satisfazer o seu desejo sexual, ele está errando o propósito. O propósito é, por meio do prazer que nós vamos ter na relação sexual, eu vou estar íntima com ela. Eu vou conhecê-la mais. Eu vou estar em doce, profunda, exclusiva comunhão com a minha esposa. Diga aí. Misericórdia. É. Verdade. Em aspecto exatamente. Do relacionamento que claro. Mas não no aspecto do relacionamento. Então é o seguinte, você quer ser próximo do seu marido, a esposa, o marido quer ser próximo da esposa, no relacionamento, quer ter um bom relacionamento de cumplicidade. Então aqui está o instrumento. Não é o único, claro, mas está um instrumento importantíssimo, um dos principais, podemos dizer assim, no meio do qual nós vamos nos aproximar, nós vamos ser íntimos um do outro. E essa intimidade está ali refletida no relacionamento sexual, mas que é um reflexo que vai ser de todo o relacionamento. Isso vai, por exemplo, é um remédio, compreender esse propósito é um remédio contra aquele pensamento. Não estou com vontade. Até hora que pode não acontecer, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas é assim, não tem interesse. Ou você não tem interesse em ser íntimo do seu cônjuge? Talvez você não tenha aquele apetite sexual, aquela coisa, subindo pelas paredes, como a gente fala. Mas você não tem interesse em ser próximo do seu cônjuge? Em conhecê-lo e ter um relacionamento íntimo com ele? Não estou falando aqui de relacionamento sexual íntimo. O relacionamento como um todo. Que seja próximo? Claro que tem. Então, se entregue. Sirva um ao outro dessa maneira. Você deseja ser mais apegado um ao outro? E próximo, bem-vindo. Aqui está o instrumento o instrumento que Deus determinou pelo qual isso vai acontecer. Isso vai se fortalecer. Vocês vão se aproximar mais. É interessante olhar isso no Gênesis. Vamos ver lá. Em Gênesis 22, ou Gênesis 2, verso 22, nós temos aqui a criação da mulher, certo? Vamos lá, Gênesis 2, verso 22, eu vou ler. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, aí presta atenção agora. Por isso deixou o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se entendiam. Olha que interessante. Primeiro, a expressão tornaram-se os dois uma só carne não quer dizer menos do que o relacionamento sexual. Não é apenas o relacionamento sexual, é mais do que isso. No casamento, os dois têm uma unidade muito profunda. Mas que isso se evidencia pelo relacionamento sexual. Logo, quando você lê a expressão dois se tornaram uma só carne, está aqui incluso o relacionamento sexual, sem dúvida alguma. O próprio apóstolo Paulo deixa claro isso, não é? 1 Coríntios 6,16. Quando fala do relacionamento do homem com a prostituta. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
Então ele cita Gênesis, ele cita essa passagem, para falar do relacionamento com a prostituta. Nem é casado com ela, não tem um relacionamento, vai ter um relacionamento sexual. Ali aconteceu isso aqui. Os dois se tornaram uma só carne. Então, tudo isso eu quero dizer o seguinte. Quando estamos lendo aqui Gênesis, o contexto é sexual, no casamento, certo? Os dois se tornaram uma só carne. E qual é o efeito disso? No verso 25. Um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer o quê? Eles tinham intimidade. Não é só que eles estavam nus. Eles não se envergonhavam. Não tinha vergonha um do outro. Não tinha um estranhamento pela nudez um do outro. Mas estavam à vontade na presença do outro. Sem nenhuma dificuldade. E estar na presença da nudez. Aliás, vou refazer minha frase. A nudez é aquilo que a gente mais tem vergonha de mostrar, né? Se existe uma coisa que você protege de si em tudo, é a sua nudez. Você se cobre e tal. Apenas na intimidade máxima que tem no casamento é que você pode ter na nudez. Onde um vê o outro. E sem vergonha, sem ter a vergonha que acompanha, geralmente. Ou seja, eles estão íntimos. Tá vendo? Os dois se tornaram uma só carne. Isso produziu que efeito? Eles vão se envergonhar. Eles são íntimos um do outro. Eles têm um relacionamento tão chegado, tão especial, tão exclusivo, que ao estarem sem roupa na frente do outro, não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma. Promove a intimidade. Um paralelo interessante com isso, que nós temos com respeito a Cristo e a igreja, é a própria Santa Ceia. A ceia pode muito bem, claro, com toda a reverência, sem sexualizar Jesus Cristo de modo algum, ser comparado com o relacionamento sexual. Ora, nós não somos de Cristo, pertencemos a Ele, não é? Porém, por meio do sacramento, nós temos o quê? Comunhão íntima com Cristo. É só para os crentes. É só para a igreja. É só para a noiva dele. Ninguém mais pode. Todos estão de fora. Não pertencem. Não têm direito a comer o corpo de Cristo. É o corpo dele. Sua carne, seu sangue, beber dele. Comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. E quando temos essa comunhão com Cristo, nós chegamos mais sentindo mais fortalecidos na alma, mais bem fortalece. Quando tomado corretamente, né? Discernindo o corpo e o sangue. Nós nos sentimos o quê? Mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Mais dependentes dele. O sacramento tem essa função, alimentar a alma, alimentar a intimidade que o crente tem com Cristo. O crente já é de Cristo. Pela fé. O crente está unido a ele. Recebeu o batismo. A água do batismo representa isso. Eu pertenço a Cristo. Mas aqui, ó, o exercício regular da ceia do Senhor, nós somos animados ou fortalecidos na nossa comunhão íntima com Cristo. Esse é o propósito da ceia. A mesma coisa, guardando em paralelo, no casamento. Logo, como já vimos, já falamos aqui por cima, isso muda a abordagem. Não é puramente uma questão de vontade e tão somente. Mas diz respeito ao relacionamento. Novamente eu pergunto, você não quer ser íntimo da sua esposa, do seu cônjuge? Ser próximo dele? Meus irmãos, quando o relacionamento sexual no casamento é negligenciado, experimenta um distanciamento do cônjuge do outro. Não só o sexual, óbvio. Você está tendo uma relação sexual, óbvio, é um distanciamento sexual. Mas o relacionamento se distancia. Estranhamento. Passam a se envergonhar um do outro. Quando na verdade deveriam estar nus e não se envergonhar. Então, o primeiro propósito, mesmo, a primeira coisa é o relacionamento sexual no casamento é o propósito da intimidade. É do relacionamento. Pelo instrumento do prazer que Deus estabeleceu, os dois vão se apegar. Segundo ponto, também óbvio, mas que é importante frisar, é que o relacionamento sexual no casamento é muito bom. Ora, a gente fala da castidade, não é? E quando a gente fala da castidade, considere, por exemplo, a situação do puritano. A violência com que se fala com respeito ao pecado sexual. É algo horrível.
A própria palavra fala, quem peca fora do corpo é uma coisa, quem peca do corpo é pecado mais sério. Aparentemente, a palavra de Deus deixa claro isso. Seriedade do corpo. E às vezes, podemos ter a dificuldade de, ao olhar para o sexo no casamento, olhar com a absoluta pureza que de fato ele tem ao ser exercido ali. E isso, às vezes, vem da nossa própria experiência. Às vezes, antes de você se casar, ou até mesmo antes de você se converter, talvez, você teve uma experiência de muita imoralidade sexual, adultério, pornografia, até mesmo homossexualismo. Você viu o pior da manifestação sexual. E ao se casar, de alguma maneira, mesmo que não seja consciente, às vezes até na mente, você sabe que pode, é bom. Mas você fez isso e você sempre olha no casamento a relação sexual como algo um pouco, talvez, proibido. Não proibido, mas um pouco sujo, talvez. Algo que não é mesmo neutro, não é tão bom assim, mas não é ruim, pode. É uma permissão. Deus está aqui, pode. Como se aqui, você não vai pecar se fizer aqui, não. Ao contrário, eu me vejo como uma coisa boa, que ao fazer, não é que se você fizer, você não vai pecar, não. Não é assim que queremos. Ao praticar a relação sexual no casamento, nós vamos glorificar a Deus. É um meio de exaltação do nome de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que ele projetou para o casamento, que assim fosse. Penso se algumas pessoas tiveram alguma experiência de abuso sexual. Tem muita dificuldade com isso. Talvez na sua infância foram abusadas sexualmente de alguma maneira. Por algum infeliz miserável. Isso fica impregnado isso na mente, que é algo ruim, às vezes até luta contra isso. Mas o que eu quero mais nesse ponto é que, então, primeiro, Deus limpa de todo pecado. E lava, isso foi uma experiência ruim, no passado, antes de converter, até mesmo. Às vezes o crente caiu, Cristo perdoa os pecados mais profundos, e no casamento é bom, glorifica a Deus. E devemos ver, como diz o autor aos Hebreus 13:4, passagem que já lemos várias vezes, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Todos considerem isso como algo honroso, glorioso, bom, glorifica a Deus. O leito sem mácula, puro, santifica ao Senhor. Logo, nunca falem sobre sexo no casamento em termos negativos. Ah, você está com segunda intenção, né? Segunda intenção é uma coisa negativa, não é? Quando você faz alguma coisa com segundas intenções, você tem... Geralmente essa é uma expressão negativa com que você usa. Se você usa isso para descrever o relacionamento sexual no casamento, você está indiretamente pegando uma linguagem negativa, aplicando aquilo que Deus santificou, aquilo que é bom. E de uma forma ou de outra, talvez seja que não, mas de uma forma ou de outra, vai contaminando a sua mente. Está com más intenções, ou então más intenções, que é pior ainda. E aí vem o marido acaricia a esposa, e você está com más intenções, né? Más intenções, misericórdia! Minhas intenções mais santas e puras, a minha é de glorificar a Deus. Má intenção de maneira nenhuma. Então não pode, tem que tomar cuidado com isso, com esse tipo de pensamento. Por exemplo, é possível não, é recomendado que a gente ore e agradeça a Deus. Você já imaginou? Você tem uma relação sexual com seu cônjuge e logo após os dois se ajoelham na cama e agradecem a Deus pela oportunidade que tiveram ali para desfrutar da intimidade. Senhor, obrigado por esse momento especial, íntimo, prazer que o Senhor nos concede pelo casamento, pelo meu cônjuge. Ou antes, orar que o Senhor abençoe. Aí na hora pela refeição, antes, agradece, obrigado por essa refeição tão prazerosa, tão deliciosa, tão farta, que vamos receber. Alguns oram antes, depois, tem alguns crentes que têm a tradição de orar antes, depois agradece, obrigado pela refeição que acabamos de receber. Por que não? Ah, não pode, a coisa isso aqui, vai misturar coisa de Deus com isso. Tem gente que pode pensar assim, vixe, tem dificuldade, como é que eu vou orar por isso? É claro que vai orar.
porque é santo, é puro, é bom. E se você tem alguma dificuldade, alguma que seja, em ver o sexo no casamento como bom, absolutamente bom, perfeitamente puro, glorifica a Deus, ao orar por isso, isso vai ser um exercício de um tratamento na sua mente, para expurgar da sua mente qualquer visão negativa. Porque você vai estar orando, ao orar por aquilo, você vai ver, coisa santa. Eu estou fazendo em nome de Jesus mesmo aqui, orando em nome de Jesus. Então não pode ser algo negativo. Então vai ser uma forma de Deus trabalhar isso em você. Orar por isso. Então eu recomendo, aqui eu digo, você tem qualquer dificuldade por isso, orem por isso. O ato mesmo, para que o Senhor vá trabalhando em você. Então é bom. Propósito de comunhão, intimidade. Segundo ponto, é absolutamente bom. Terceiro ponto, tem a ver com o primeiro, é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. A gente pode ter o risco de pensar que a relação sexual é algo meramente físico. Tem um componente físico, sem dúvida nenhuma. O Senhor nos deu a necessidade, desejo sexual. Mas, no casamento, a satisfação dessa necessidade física, desse desejo físico, é uma expressão de amor. Sem dúvida nenhuma. É uma forma toda especial de dizer, eu te amo e amo você, mas nenhuma outra, porque eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo ir com você, minha esposa, que eu irei satisfazer. Ou a mulher falar isso para o seu marido também. Pense, por exemplo, o paralelo da alimentação, da refeição. Refeição é uma necessidade física. Né? Precisamos comer, óbvio. Mas é puramente uma necessidade física? Se fosse puramente uma necessidade física, por que damos tanta importância às famílias sentarem juntas na hora da refeição para ter uma refeição junta? Porque cada um vai lá e come o que quiser e pronto. Não. Tem um significado. É um momento de comunhão, é uma expressão que a família está ali junta, tal, fortalecendo. Então é mais do que uma necessidade física. Então é uma expressão de amor também, de unidade. Olha como a Bíblia fala nesses termos, por exemplo, Cantares. Cantares é sobre Cristo e a igreja, nós entendemos assim. Mas é sobre Cristo e a igreja usando a figura do casamento e muitas vezes da linguagem sexual. Então não há problema nenhum a entender dessa maneira. Cantares 1, verso 2, diz o seguinte: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Veja, paralelo. O amor com os beijos ardentes do amado e da amada. Melhor é o teu amor do que o vinho. Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Corça de amores. Veja, a Bíblia associa o amor com relacionamento sexual de uma forma muito forte. Interessante uma passagem de Efésios. Abre lá em Efésios 5, essa passagem conhecidíssima. Efésios 5, 28. Aqui nós temos o grande chamado da parte de Deus para que os maridos amem as suas esposas, não é? Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Agora olha que interessante, ó. Primeiro que fala corpo, né? Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E aí continua. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O que é que uma só carne tem a ver? Não é só a relação sexual, mas é menos do que isso? Não. Então como é que um marido ama a sua esposa? Alimentando e cuidando do seu próprio corpo, se unindo a sua carne com ela, cuidando dela,
Logo, uma forma do marido amar, aqui Efésios deixa claro para nós, o marido amar a igreja, amar a sua esposa, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja, é alimentando a sua mulher, satisfazendo sua mulher, suas necessidades, seu desejo, para que ambos se tornem uma só carne. Interessante isso, né? Amor é expresso assim no casamento. Não é a única forma. Nós vimos no primeiro exercício do dever do amor, várias linguagens do amor, não é? Palavras de afirmação, você elogiar, você falar bem, você incentivar. Qual foram as outras? Atos de serviço, fazer coisas pelo seu cônjuge. Tempo de qualidade, gastar tempo juntos, com foco no outro. Dar presentes. Já falei, foi o primeiro, palavra de afirmação. E toque físico. O toque físico não é só relacionamento sexual, mas é, sobretudo, o relacionamento sexual no casamento. É uma linguagem do amor. Logo, tire da sua cabeça que é algo meramente físico. A mulher pode pensar assim, em geral. O homem tem um apetite sexual maior que a mulher, em geral. E as mulheres, às vezes, têm essa tendência de pensarem assim. Não, ele só quer satisfazer o desejo dele. De fato, ele tem um desejo, mas ele quer satisfazer com você, porque ele te ama. Porque ele ama você. E pergunte se ele quer satisfazer com outra. Não quer não. Pergunte se ele quer satisfazer sozinho, se masturbando. Ele não quer não. Ele quer você. Você é a corça de amores, gazela graciosa, dada por Deus a ele. E você quer não apenas satisfazer sua necessidade, mas eu quero, por meio disso, estar mais próximo de você, ser íntimo de você, estar apegado a você, não ter vergonha de você jamais. E essa é a forma como Deus estabeleceu para a expressão disso. Quarto ponto, com respeito a isso. Não sei se a gente vai conseguir acabar. Quarto ponto é que deve ser considerado um serviço. Um serviço. Ora, nós já temos visto que o casamento todo é um serviço mútuo. O casamento como um todo é um se sujeitando um ao outro. O marido exerce a sua autoridade a serviço da esposa e da família. Ele não exerce como ditador a serviço de si próprio, dos seus únicos interesses particulares e individuais. Assim também, a esposa em tudo está a serviço do marido e da família. E isso é verdade também no casamento. A relação sexual é um serviço de um ao outro. O que isso quer dizer? Que um busca o prazer do outro. Um busca agradar o outro. Ser agradável, ser prazeroso ao outro. Jamais deve ser considerado algo egoísta. Algo meramente para satisfazer o meu desejo, o meu apetite. Depois, estou bem aí. Isso tem um impacto profundo, não tem? A forma como nós vamos nos engajar sexualmente com os nossos cônjuges. John Piper diz o seguinte, em um dos seus livros sobre casamento: a razão por que há tanta infelicidade no casamento não é que esposos e esposas buscam o seu próprio prazer, e sim que eles não buscam o seu prazer no prazer do cônjuge. De fato, buscamos o nosso prazer. Mas como eu busco esse meu prazer? Eu busco o meu prazer, o prazer do cônjuge. Deve ser prazeroso para o cônjuge dar prazer ao outro, dar prazer ao outro, servir ao outro dessa maneira. Dave Harvey, autor daquele livro Quando Pecadores Dizem Sim, sobre casamento, ele diz o seguinte: se os cônjuges estão comprometidos com o prazer um do outro, ninguém dormirá desapontado. Não tenho de me preocupar como obter o que é meu, pois o meu cônjuge já está pensando em formas agradáveis de desfrutarmos o que Deus nos deu. E quando os cônjuges têm um intento de obter seu prazer, por serem um deleite ao outro, bem, nada pode ser melhor do que isso. Então o foco é esse. O foco é eu servir um ao outro. E isso, obviamente, tem impactos práticos no relacionamento sexual. Por exemplo, o homem e a mulher têm muitas diferenças nesse ponto. E uma delas é que o homem ele é mais rápido com as coisas, ele pode estar mais pronto para ter um relacionamento sexual sem muita preparação.
E a mulher é mais devagar. O homem vai de 0 a 100 km por hora rapidamente. A mulher não. Pode ser que a mulher vá mais rápido que o homem no final das contas, atinge uma velocidade maior. Mas a sua aceleração, por assim dizer, é mais lenta. O homem que está a serviço da sua esposa, nesse ponto, ele não vai pensar o seu ritmo. Ele vai no ritmo dela. Talvez o homem já esteja pronto para o ato final. Ah, mas a mulher precisa de uma massagem antes. O homem dá uma massagem. Que vai aos poucos estimulando ela, o marido com toda paciência. Porque ele está ali para servi-la. Ele não está ali simplesmente para satisfazer o seu desejo. Ele vai servi-la. Então isso tem implicação, por exemplo, nesse ponto com respeito ao homem. O homem vai no ritmo que a mulher determina. Ela é que é a mestra do ritmo do casamento, do ritmo, eu digo, da progressão sexual. Por outro lado, a mulher está a serviço do marido no casamento, ela vai se esforçar para satisfazê-lo também. É claro que a gente está usando clichês aqui, né? O homem tem mais desejo que a mulher, em geral, mas usando ainda esse clichê. A mulher, às vezes, pode não estar, naquele momento, tão interessada ela mesma, mas ela se doa, porque ela está a serviço do seu marido. E ela tem prazer nisso. Ela tem prazer em dar prazer ao seu marido. E que ele tente dar prazer a ela também. Que ele trabalhe nisso. Enfim, é um trabalho mútuo, obviamente. É um a serviço do outro. Logo, os crentes, os casais crentes, não são egoístas no seu relacionamento sexual, mas são altruístas. Eles servem ao outro. O quinto ponto, e aqui talvez dê pra gente terminar. Vamos ver. Está quase acabando, né? É a importância da abertura do diálogo sobre isso no casamento. Ora, se ambos estavam nus e não se envergonhavam, por que não podem conversar sobre isso sem se envergonhar? É importante que os cônjuges conversem sobre esse assunto um com o outro no casamento. Sem vergonha um do outro, sem pudor, sem nenhum tipo de constrangimento. É a pessoa mais íntima do mundo, o seu cônjuge. Às vezes tem mulher que tem mais facilidade de falar da vida sexual com a amiga do que com o próprio marido. A amiga vai lá, fala tudo, sei lá o que, vai contando. Mas com o marido tem vergonha, sei lá, não fala, existe alguma dificuldade aí que não pode trocar uma palavra sobre o assunto. Conversem abertamente. Sobre o quê? Sobre tudo. Relacionado a isso, absolutamente tudo. O que lhe dá prazer, o que não lhe dá prazer, o que me incomoda, o que não me incomoda, o que... Sejam íntimos. Não apenas na nudez, mas no falar também. Isso vai facilitar as coisas. Essas facilitar com que vocês tenham mais entrosamento, harmonia no relacionamento sexual. Às vezes tem alguma coisa que está causando incômodo, alguma dificuldade, aí não ousa falar, não fala nada, tem vergonha. E aquilo vai perpetuando, vai solidificando, vai criando alguma dificuldade, um atrito e uma frustração. Por que não falar? Claro que pode falar. Devem falar um com o outro. Sejam sinceros um com o outro. Tem alguma dificuldade? Fale. Seu cônjuge é sua auxiliadora idônea, né? Fale para auxiliar se tem alguma dificuldade. Fale com ela, tem dificuldade com relação a isso. Vamos trabalhar junto, meu amor. Para resolver isso aí, trabalhar. Qualquer dificuldade, tenham abertura para falar sobre o que quiserem relacionado a esse assunto. Um com o outro, é claro, um com o outro, pois é um assunto íntimo. E por último, eu vou falar só mais de um assunto, eu vou ver se semana que vem eu trato de outros assuntos também que estavam aqui na minha anotação, mas pelo menos é a importância da regularidade, que é o que o apóstolo Paulo trata nessa passagem. A ênfase do apóstolo Paulo, uma das ênfases é essa, 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Salvo, talvez. A exceção da exceção da exceção. Se os dois concordarem, com mútuo, com a concordância sobre isso, pois é uma dívida que um tem para com o outro, aí vocês podem se privar
para a oração e rapidamente vos ajuntem novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Essa passagem é importante, fala sobre a importância da regularidade do relacionamento sexual. A palavra incontinência aqui quer dizer não consegue se segurar. Quem tem incontinência urinária quer dizer o quê? Eu não consigo segurar a vontade de urinar e acabo urinando, sei lá. A incontinência sexual quer dizer que você não controla o desejo. Tem um desejo. Ela não pode ligar o botão. Hoje eu tenho um desejo sexual. Não é o que ela escolhe. O desejo vem, o desejo tem. Claro, a pessoa pode alimentar, né? Isso, ou não. Mas existe o desejo natural. Vem com a frequência na vida de uma pessoa normal, saudável. Então, se existe essa incontinência, esse desejo está. E um está se privando ao outro, Satanás vai ver isso como uma brecha para tentar que você sacie esse seu desejo com formas alternativas. É essa a tentação de Satanás. Você está com desejo, o seu cônjuge não está com você, não lhe quer, lhe manipulando, lhe negando. Vai lá. Tenta. Rapaz, não é justificativa não. A tentação de Satanás. Se isso acontece, a pessoa que vencer o desejo é um pecado. Não pode acolher esse tipo de sugestão maligna nessa circunstância. Mas a instrução direta do apóstolo Paulo qual é? Não os priveis um ao outro. Logo, é importante que seja regular, frequente o exercício da devida benevolência. Aí a pergunta, né? Quanto? Qual é regular? Conversem sobre isso, novamente. Faz parte do ponto anterior. Conversa, depende, claro, da idade do casal, varia de pessoa para pessoa, das circunstâncias de vida de cada um. Varia de pessoa para pessoa. Mas conversem abertamente. Meu amor, você está satisfeito com a nossa frequência? Ou eu tenho lhe exposto à tentação? Negando muita frequência. Pode ser que uma vez ou outra, ou em determinada circunstância, um possa negar. Pode. Eu estou muito cansado, coisa assim, está doente. E o outro entende, claro, eu entendo que hoje você não está disposto, não tem problema. Agora isso não pode ser a norma, não pode ser a regra, a ponto do outro já nem saber que se for pedir, já vai dizer não e nem pensa mais em pedir. Deixa pra lá mesmo, sei que não vou conseguir mais. Não pode ser assim. Um deve isso ao outro, é devido ao outro. O corpo de um pertence ao outro. E um está a serviço do outro. Então, não os priveis um ao outro. Conversem um com o outro, vejam o que satisfaz o outro com modéstia, é claro, com bom senso, né? Bom senso a respeito dessas coisas, mas conversem, chegam abertamente. Mas não fiquem muito tempo sem. Mesmo que o outro não fale nada, suspeite. Se o outro não lhe procura há muito tempo, fala assim, não. Talvez você mesmo não está com vontade. Não pensou sobre isso. Sei lá, uma semana tarefada. Mas eu não lhe buscou. Não, eu vou buscá-lo. De repente ele não está falando nada por alguma outra razão. Sei lá, está triste, envergonhado. Porque se ficar muito tempo, Satanás vai chegar. E vai tentar com a incontinência. E vai tentar por causa da incontinência. Porque tem o desejo. Logo, os casais, crentes, piedosos, eles têm relação sexual frequente. Tanto quanto satisfaçam ao outro. Com moderação, modéstia, claro. Bom senso. Que isso, cada casal vai se resolver. E por último, só rapidamente, eu ia falar por último, mas foi mais um por último. Talvez tenha outro por último, vamos ver. Por último, nunca usem isso como barganha. Relação sexual como moeda de troca. Bom, se você me chatear hoje à noite, não vai ter festa. Às vezes não fala assim, né? Às vezes não fala assim, mas manipula um ao outro.
usando isso como uma moeda de troca. Chantagem emocional. Não pode. Não pode de jeito nenhum, porque é um dever. Um deve isso ao outro. Eu lhe devo isso e vou pagar a minha dívida. Se você fizer por merecer, o cônjuge não tem que fazer por merecer. O cônjuge não tem que fazer por merecer. É dele. Isso vale para os dois. Não tem que fazer por merecer. Mas ao mesmo tempo que ele não tem que fazer por merecer, ele também não pode tratar como um capacho, né? E aqui está o bom senso. O equilíbrio, que é sempre mais difícil. Ao mesmo tempo que ele não tem que fazer por merecer, ele não vai pisar e depois, agora eu quero minha dívida. O que às vezes é o seguinte, às vezes o homem que tem essa tendência, o homem é bruto na sua natureza, é mais grosseiro, estúpido, trata a sua esposa com estupidez, grosseria, sei lá, grita com a mulher, fala um cara de coisa, e depois quer uma esposa toda disposta à noite para ter uma relação sexual. Como pode? A mulher não deve, falando com a mulher, né? nesse caso específico, falando com a mulher, ela não deve considerar isso como moeda de troca. Ele vai ver, vou me vingar dele agora, miserável, me disse um dia, não falou nada para mim, agora também vou virar a cara. Ela não deve fazer isso. Mas ele também não deve impor sobre ela essa miséria. Você trata ela como um cachorro e depois quer continuar tratando como um cachorro. Sexualmente falando agora. Não pode. O marido e um ao outro tem que entender que a relação sexual tem impacto, todo relacionamento vai ter impacto na relação sexual. Uma vez eu falei para um casal, a preliminar começa de manhã. Como você deu bom dia ou deixou de dar bom dia. Como você tratou ao longo do dia. Já é... Conselhos sábios do presbítero Bruno. Calma, meu irmão, calma. Pois é, então. Então tá, eu vou encerrar por aqui. Tinha alguns detalhes menores para falar, mas esses são os pontos principais. É um dever, meus irmãos. É a felicidade conjugal. Isso envolve felicidade conjugal. Nós queremos ter um casamento feliz, temos que nos amar, temos que preservar a pureza e temos que exercer a devida benevolência no casamento, com frequência, com alegria, com voluntariedade, satisfazendo assim um ao outro. Tá bom? Tô vendo que não tem nenhuma pergunta aqui, tudo bem. Mas se quiser pergunta depois, a gente conversa. Tá, vamos orar. Eu vou pedir ao presbítero Bruno. Te agradeço a Deus.